irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, dia 22, festa da Cátedra de São Pedro. E mais uma vez vamos refletir sobre a liturgia diária. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, essa belíssima festa, onde lembramos, do papel do nosso Papa. Hoje nosso Papa, o Papa Francisco, que tem essa missão, de conduzir o barco, que é a Santa Igreja. A gente costuma dizer o vigário de Cristo. E essa palavra vigário, ela nos ajuda até a entender um pouco, sobre esse papel do nosso Papa. Quando nós falamos de um pároco, e a gente tem o vigário e o pároco, o vigário ele não tem poder. O poder que ele tem é o poder do pároco, o pároco que comanda, a paróquia. E assim também na igreja, quando nós falamos vigário, a gente sabe que o poder não vem do Papa, o poder vem do próprio Cristo. Isso nos ajuda a entender e perceber que a luz que vem dele simplesmente é uma luz refletida do próprio Cristo Jesus, que nós estamos ali para acolher. Se não fosse essa sucessão apostólica que a igreja teve durante toda a sua história, infelizmente nós não teríamos. É claro que Deus sabe de tudo e pode tudo, mas graças a esse apostolado, o enviado, o apóstolo quer dizer enviado, Jesus foi enviado pelo Pai que enviou os seus apóstolos, que por consequência foi dando sequência e chegou a igreja até onde que estamos, durante uma história onde que houve vários momentos difíceis, dentro da própria igreja. E aí costuma até falar, a igreja católica, ela em tal época, da sua história e sociedades, eu costumo dizer que a igreja ela nunca teve. Eu falo que o homem perde quando ele se sair dos princípios da igreja, ensina para tomar decisões particulares e muitas vezes usa o seu poder para tomar essas decisões, e essas decisões acabam sendo decisões completamente contrárias do que é aquilo que Deus espera de nós. Então, se em algum momento da história, alguém errou, não foi a igreja, foi homens que saíram, colocaram assim para fora da igreja, que a igreja ela é muito mais do que um prédio, ela é um corpo místico de Jesus. Então ele colocou o pé para fora e tomou as atitudes conforme a sua vontade. Isso nos ajuda a entender e compreender a santidade da igreja e o que fez nós chegarmos até onde nós chegamos. Por isso que Deus, Jesus Cristo, nos garante essa vitória, que estará conosco até os finais dos tempos, e Ele é conosco. Isso é algo
importantíssimo. Então que nós, no dia de hoje, possamos rezar pelo nosso Papa, né? Vamos rezar para o nosso Papa Francisco nessa missão tão difícil, que é de conduzir a igreja em tempos onde que existe tantas informações, né? Os católicos hoje recebem tantas informações, são bombardeados com tantas informações que muitas vezes se encontram perdidos e esquecem de buscar na fonte aquilo que é a luz que realmente faz com que ele saiba o caminho a trilhar. Então que nós possamos ter um ouvido melhor de ovelhas, né, para poder ouvir nosso pastor, né, porque nós tenhamos mais obediência, né, para escutar o nosso pastor e fechar um pouco os nossos ouvidos a tantas informações que o mundo vem nos colocando. E outra coisa bastante importante é que também, assim como Pedro reconhece Jesus, o Filho de Deus vivo, que nós possamos também a mesma coisa. Nós temos um Deus, comungamos um Deus vivo, né? Um Filho do Deus vivo, Jesus Cristo se faz presente no meio de nós. E muitas vezes a gente quer tanto estreitar um relacionamento que nós olhamos Jesus somente como aquele colega, né? Mas aquele colega, um amigo que aceita tudo, aquele colega que de vez em quando eu visito, outra vez eu falo, e não é isso, né? Termos Jesus como Filho de Deus vivo, como nosso próprio Deus, é o acolhê-lo em nossa vida e ter ele como princípio de tudo, né? Princípio e o fim. Qual que é o sentido da minha vida, né? O que conduz os meus passos? Para onde eu vou, né? Se eu não estiver em comunhão com Cristo, né, buscando esse amor que entrelaça, né, os meus passos vão se perder. Então, entender que essa comunhão que eu busco com Deus, essa vontade de fazer parte do céu, começa nesse entendimento de quem é Jesus na minha vida. Ele é meu amigo, mas ele é muito mais do que um amigo. Ele é o Filho de Deus vivo, ele é o próprio Deus que se fez homem e que vem na Eucaristia, graças à sucessão apostólica que trouxe a igreja até nós, até agora, e vai levar até o final dos tempos. Então, a graça, a sucessão apostólica, graças à igreja, eu consigo comungá-lo através da Eucaristia. Então, isso é uma graça que Deus nos concede maravilhosa, né? Então, que nós possamos acolher Jesus como o Filho de Deus vivo e orar pelo nosso Papa para que ele tenha força, sabedoria e discernimento para conduzir a Santa Igreja. Deus abençoe vocês, que possamos viver esse dia em plena comunhão com o amor de Cristo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos.